conhecimento. Busquei tanto conhecimento, mas para que ele serve de fato? Então, um pouco até de vergonha de tanto buscar conhecimento, e agora me vem muito forte a questão de honrá-lo, de não ter vergonha do conhecimento. Fala mais sobre essa sensação. Eu escrevi aqui, é uma coisa que eu li outro dia, numa aula que nós fizemos na formação de líderes da cuidadoria, que é uma máxima antiga, que é o seguinte: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então, isso me fez refletir muito forte sobre o meu processo interno e a das organizações com as quais eu estou trabalhando. Você sabe que eu dei uma consultoria para a Revoada. Uhum. E a economia criativa fez totalmente sentido para mim agora, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que eu consegui conectar. Claro, porque há anos... O conhecimento Sim. que eu acumulei sobre economia criativa, só agora eu consegui entendê-la de fato. Sim, essa questão, eu espero que os governos agora tenham entendido também, porque eu, né, assim, 2 décadas agora trabalhando, quase 2 décadas, 15 anos, com economia criativa que não existia, com essa noção de que, olha, é desmaterializado, é um recurso que não se esgota, mas se multiplica com o uso, e ele é estratégico e ninguém entendendo o que queria dizer isso, e agora, agora tudo que está funcionando é a economia criativa. E você falando dessa coisa do conhecimento, sabe o que me lembrou? Me lembrou imigrantes, por exemplo, quando você tem que, sei lá, cultura japonesa ou judaica que imigra e que se dá bem aquele que tem conhecimento e laço, cultura japonesa, judaica, etc. Que você não precisa ir com bens, desde que você leve valores, conhecimento e colaboração. Então, é interessante, me ocorreu agora, que é como se a gente estivesse chegando nesse mundo novo também. E nós estamos chegando sem a nossa bagagem material, mas com a nossa bagagem imaterial de conhecimento, de vínculos, de pessoas, com propósito, com honra, né? Assim, quem serve ao bem comum, de fato vai ter uma coisa diferente. Vai ter... Na Revoada, o que a gente percebeu? Que eles estão fazendo um projeto muito importante, interessante, com a Toyota e com cooperativas de costura da região, do entorno da fábrica da Toyota no interior de São Paulo. E as meninas da Revoada, elas são extremamente criativas. E o projeto jogou luz sobre a criatividade e sobre o poder que ela tem dentro da estrutura tradicional de fábrica, de usina, de indústria, do hardware mesmo. Então, a transformação que a criatividade faz quando a indústria abre espaço para isso. Sim. E para inovação, e isso foi muito, muito interessante perceber os resultados nas 4 dimensões sobre isso, sabe? Então, elas criaram todo um processo de acolher o trabalho dessas cooperativas e conectar o trabalho das cooperativas com os resíduos da fábrica. Olha. E para transformar esses resíduos para gerar renda para essas cooperativas. É um trabalho lindo, Lala.
E o resultado é um ecossistema muito maior. Olha. Porque os fornecedores da Toyota também foram envolvidos no processo. Entendi. Através da Revoada. Olha que lindo. Então, é muito, muito impactante mesmo. E eu fico imaginando isso no macro. Sim. Quando, de fato, as fábricas vão olhar para os criativos de outra forma. Daqui a pouco a gente vai cair, vai acabar aqui, temos mais 9 minutos só. E aí eu queria fechar, vou contar algumas coisas que eu andei vendo, muito interessantes de exemplo, porque a gente acha que não tem jeito, né? Primeiro, vocês sabiam que, segundo uma pesquisa da OECD, todo o trabalho não remunerado feito dentro de casa, se fosse mensurado não medido, daria 35% a 50% do PIB mundial. Pois é, 35% a 50% do PIB é trabalho não remunerado feito em casa. E que todo o trabalho de colaboração não remunerado dá 20% do PIB mundial, seria o equivalente. Então, é uma quantidade, é uma economia gigante. Agora, pensa, por exemplo, nessas 2 semanas de pandemia, o quanto foi gerado. Uma das coisas muito interessantes é ver a criatividade, ver a solidariedade que não se imagina, a quantidade de coisas interessantes que se inventou. E é muito importante também que vocês pesquisem, quem está nos vendo aqui, ali no Zoom, por favor, pesquisa tudo que já existe de bacana. Por exemplo, Amsterdã é uma cidade que já resolveu adotar a economia donuts, né? Que é essa economia que serve para resolver as principais questões do mundo como estratégia. E Amsterdã tem coisas muito interessantes. Uma delas é o Fairbnb. O que é o Fairbnb? O Airbnb, a gente faz essa distinção em economia, em fluxonomia, que uma coisa é economia compartilhada e outra coisa é colaborativa. Compartilhada, eu estou compartilhando a infraestrutura. Não quer dizer que é colaborativo, e não é. Uber e tal, porque tem um dono, esse um dono centraliza tudo, é ele que recebe o valor do comum gerado. E também acaba trazendo muitas distorções, porque nas cidades mais turísticas, por exemplo, a gentrificação, o valor de tudo subiu extraordinariamente, porque aí todo mundo pegou qualquer imóvel que tinha e botou no Airbnb, caríssimo, e ninguém mais consegue morar. E você tem pessoas que virou um negócio você ter Airbnb e não mais uma renda extra para as pessoas. Então, Amsterdã fez o Fairbnb, que aí é o quê? Você só pode ter um imóvel no Fairbnb e toda a estrutura é feita de maneira tal que você, quando contrata, você sabe o impacto positivo que você está deixando na cidade. Tem um indicador. Você entra lá e você diz, eu vou passar 5 dias, custa tanto. E aí ele te mostra aonde isso vai reverter de positivo na cidade. Olha que coisa genial. Tem um mensurador de impacto do teu contrato. E existem... Como o Go Juno, né? O Go Juno é o Uber, é o Fair Uber. Quando os motoristas são cooperados. Exatamente. É uma cooperativa. Eles se fecham numa cooperativa e o que é gerado entre eles é distribuído. Sim. Proporcionalmente ao que eles trabalham. Que é uma tendência em várias cidades. Tem Portland, tem um sistema de que as empresas onde há uma desigualdade muito grande entre valor de remuneração, e em alguns lugares, né, no Brasil, nos Estados Unidos, essa diferença do primeiro para o último, às vezes é de milhões de vezes, né? Centenas de milhões de vezes de diferença, sendo que o que se estuda, que seria harmônico, seria em torno de 10 vezes de diferença. E em Portland, existe uma lei, uma taxa.
Se a sua empresa tem uma diferença muito grande de salário do mais baixo ao mais alto, você paga uma taxa proporcional ao grau de desigualdade. Aí a gente começa a falar sério, que aí são leis de resolver desigualdade. E em Bolonha, na Itália, também é uma cidade que tem um monte de experiências muito interessantes de legislação. E essas cidades estão se unindo. A Coreia, Seul faz parte também. A Itália é um exemplo de empreendedorismo cívico. A Coreia Isso se chama empreendedorismo cívico. A Itália do meio é um exemplo mundial sobre isso. Quando fez com que a região toda de Romanha, né, se organizou para criar uma região ecossistema, onde todos possam se ajudar. Então, é super importante, você que está aí na pandemia, aproveita e pesquisa sobre o que já existe de solução para saber que não é utopia. Desde marcas como a Reserva, até tem um caso lindo também que é da Delichef, que é eles foram apoiadores nossos no evento, e eles estão fazendo também um sistema de que você compra 5 refeições pelo valor de 4, e a cada 7 refeições compradas, 3 são doadas para comunidades, tem muita coisa. Mas aproveita esse tempo, vai lá estudar economia para o bem comum, a economia Donuts, as experiências do peer-to-peer, as legislações que tem diferentes dentro da Sharing Cities, a rede de Sharing Cities, o que está fazendo Amsterdã. Oi? O Sistema B. O Sistema B, maravilhoso, todas essas coisas que já existem, já funcionam e já apresentam soluções. O Sistema B é incrível, porque tem as cidades B agora começando, então não foca no que não funciona mais e foca naquilo que já está funcionando para poder fazer essa transição. Não confunda. Isso, não confunda. Exatamente. Não confundir mercado financeiro e papelada com economia, que é o recurso que temos para conectar e fluir, né? Sim. Eu acho que o resumo disso, Laura, onde a oportunidade está é na adaptação. A gente vai se adaptar agora, vai fazer ajustes, porque o mundo não será como antes. Então, a gente não vai conseguir achar o mesmo número que a gente deixou em dezembro de 2019, sabe? Não. Não é o mesmo número. Não. E não é esperar um pouquinho para as coisas voltarem a ser como antes. Bom, te agradeço muito, foi fenomenal essa conversa. Agradeço muito quem estava com a gente aqui no Spotify. Tem um monte de gente conhecida. No Spotify, imagina, tô louca. Aqui não. E a gente Obrigada, gente. Foi ótimo, Pati. Patrícia Bittencourt, economista, fluxonomista, consultora extraordinária, sócia da Cuidadoria, que é uma empresa linda. Muito obrigada. Beijo, gente. Muito bom. Agora, seguimos aqui mais um pouquinho. Vocês que estão aqui no Zoom, agora a gente tem essa possibilidade de um pouquinho mais de conversa íntima de vocês com a Pati. Eu vou deixar vocês em boas mãos com ela e vou me recolher aqui um pouquinho antes, tá bom? Vocês ficam. Grande prazer, lembrando que, por favor, Simone, Dina, muito obrigada por tudo. Vejo muitas caras novas aqui e algumas caras antigas, né? Ana Kanner, que estava aí, que era da Escola do Mundo Redondo, Gabriel Gonçalves. Quem está pela primeira vez conosco aqui no Zoom, podia se apresentar?
contar um pouco quem é e da onde. E a Simone e a Dina também orientam a como é que vocês podem... a gente pode saber mais sobre quem são vocês. Obrigada, Paty, foi ótimo. Obrigada, Lala, um beijo. Boa conversa aí, sempre essas conversas ao finalzinho aqui no Zoom são excelentes. Oi, pessoal. Posso ficar aqui mais um pouquinho, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Posso ficar mais alguns minutos. Oi, Paty, parabéns pelo seu trabalho. Oi, Elaine. Depois, então, eu ainda tenho muita dúvida, né? Eu não consegui voltar Sim. a falar com a Simone, mas eu vou voltar a falar porque a gente está parado, né? A minha empresa, na verdade, a gente chegou a ter 60 funcionários aqui em Cajamar. E por algumas mudanças com relação ao sindicato e uma legislação, a gente só está trabalhando em Guarulhos, então eu já tinha vontade de trabalhar no sistema de holacracia, porém a dificuldade maior aqui é a questão do jurídico e da contabilidade. Então a única coisa que eles falavam para mim, não mexe com isso, não mexe com isso, não mexe com isso. Então, não mexe com isso? Não mexe com isso, era a única coisa que eles conseguiam falar. Mas que empresa que é, Elaine? Empresa de quê? A minha grande, empresa, pequena, qual é o porte? Olha, hoje a gente, de 60 funcionários, hoje a gente opera com 12, para você ter uma ideia, entendeu? A gente presta serviço na Dufre, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para a Receita Federal. A mercadoria chega e a gente faz toda a parte da descarga dessa mercadoria, às vezes tem que fazer a parte de embalagem também. Ou seja, né, super operacional, né? Precisa é uma empresa de logística. Eles já operam em logística mesmo, porque eles armazenam, né, lá, apesar da Dufre ser aquelas lojas dos aeroportos. Mundialmente, né? Não é só no Brasil, Porém, a gente só opera no aeroporto de Guarulhos. Eu já trabalhei para Penske, DHL, Seva Logística. Aqui em Cajamar se tornou o maior polo de logística de São Paulo, né? A gente já está com para você ter uma ideia, ia ser entregue agora, já está totalmente locado, mais de 1 milhão de metros quadrados de armazém aqui em Cajamar, fora o que a gente já tem. Então, é muita coisa. A gente tem Cajamar é onde tem a Natura também, né? Isso, eu trabalhei na Natura. Estive aí algumas vezes. De meio ambiente lá. Foi a minha escola, nossa, foi um máximo. Essa empresa é sua, Elaine? A gente tem duas. Eu tenho uma que é a JR Apoio Logístico, que é essa que a gente estava operando com 60 funcionários, e tem a DGL Apoio Logístico, que a gente, na verdade, eu só administro ela, né? Sim. Porém, Mas você fala que por causa da crise é que vocês diminuíram o número de pessoas? Não. É uma outra situação. Existe um sindicato que chama Sindicato de Movimentação de Mercadorias, e eles têm uma legislação número 12.023 de 2009, e que proibia a prestação de serviço de carga e descarga. Então, a minha prestação de serviço é de carga e descarga. E esse sindicato, eles conseguiram aprovar em 2009 uma legislação que proibia que esse serviço fosse terceirizado. Ótimo. A gente estava operando aqui a todo vapor, sem ter mão de obra, sem ter como, né? Sem dormir. E isso há 4 anos atrás, tá? E eu fui conversar com o sindicato, com a federação, e não teve jeito. Muito pelo contrário. Quando eu fui conversar com eles para a gente resolver toda a questão, porque eu sempre fui de social, vim de ONG, né? Amo cuidar de pessoas.
Tanto é que o meu pessoal almoçava no restaurante junto com o pessoal deles mesmo. E qual que é o desafio hoje maior? O desafio hoje, na verdade, é que eu pretendo transformar os funcionários em sócios. E aí é uma outra, tipo assim, resumindo tudo, vamos lá, né? Porque mas olha, Elaine, o que você precisa se cercar agora. Se você quer fazer isso, você precisa se informar muito bem, né? Saber se eles, quem dos seus funcionários gostaria de ser seus sócios, entender como é que se faz uma sociedade com os funcionários, que aqueles que, digamos, estão mais engajados com você, eles vão se aproximar e eles vão se interessar. Mas precisa entender quais são os acordos que que vão ser feitos, como Patrícia, é que eles... eu já estava nessa busca há muito tempo. Eu já estou com uma equipe pequena e muito boa para realizar isso. Eu Ótimo. não tenho profissionais, infelizmente, hoje, para dar essa assessoria, essa consultoria, para fazer o negócio de fato acontecer. O meu contador, ou a minha contadora, porque eu tenho 2 contadores, os 2, já foi bastante difícil a gente operar na nova legislação trabalhista deles passarem para intermitente. Já foi muito difícil, entendeu? E é uma coisa que não é tão difícil, mas já foi muito difícil, entendeu? Talvez... Da CLT e para o intermitente. Sim, talvez seja uma forma de você ir buscar novas opiniões, sabe? Com outros advogados que cuidam, né? Advogados que cuidam da parte tributarista, da parte empresarial, corporativa. Que isso você não é a primeira empresa que está fazendo isso. Muitas empresas já fizeram isso. Então, tem que buscar, eu posso ficar atenta e te informar, se for o caso, a entender... Por favor, eu até agradeço, porque... onde é que estão esses advogados que cuidam disso, né? Certamente eles existem. No grupo, né? Porque assim... Queria olhar para uma pergunta aqui, Elaine, da Carol. A Carol está perguntando sobre as cooperativas. Como é que funcionam as cooperativas? Então, a Carol está aí ainda? Dá um oi para mim, Carol. Oi, tô aqui. Falamos mais, Elaine. Vou pensar no seu caso aqui. Ótimo, gratidão, Patrícia. Oi, Carol. A Carol está falando, Elaine, das cooperativas. Pois é, as cooperativas é um outro universo, né? As cooperativas, elas nasceram na necessidade justamente de preservar o direito e também o capital, de cuidar do capital da organização. Por quê? Porque existe uma coisa muito interessante que os empresários fazem com o dinheiro que eles ganham. Tem muita empresa que empresários e empresas está colocando esse dinheiro em iates, em roupas caras, lojas caras, não está fazendo nada de bom para a humanidade com esses, entende? Então, é assim, e o dinheiro, ele é algo de muito valor, que vai além de simples acumulação financeira. Ele tem um papel, entende? Ele tem você tem que honrá-lo. E é claro que a gente quer ser empresário e quer tirar, né, fazer com que a gente tenha os recursos necessários para dar, digamos, conforto para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas e para além disso, para onde está indo o dinheiro? Então, as cooperativas vieram um pouco justamente para proteger dinheiro da produção. E aí, funcionários da indústria em plena revolução industrial, eles fizeram, mas para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro, nós poderemos, né, os funcionários, a gente pode
fazer a nossa empresa. E assim nasceram as cooperativas, para proteger dinheiro e distribuir melhor o dinheiro. Então, as cooperativas funcionam assim, tudo que é produzido, tem lá as faixas de distribuição ao final do ano, e, enfim, é todo um universo, tem toda a sua legislação, extremamente complexo, mas muito bonito, porque tem um propósito maravilhoso e funciona muito bem. É um dos modelos de negócio que mais cresce no Brasil e no mundo. O Brasil dá aula de cooperativismo para o mundo inteiro, então é muito forte no Brasil. E é isso, é todo um universo maravilhoso que pode ser observado e pode ser copiado para as organizações, sabe? Obrigada. Eu estou encantada com isso, porque agora acho que o próximo passo é transformar a nossa rede nesse movimento de cooperativa. Aí vem as perguntas, né? Como? Qual que é o seu negócio, Carol? Eu tenho uma escola de negócio para mulheres, que é o Instituto Padma, aqui em Goiânia. Ah, que legal! E aí, assim, disso tem uma rede de mulheres que são agregadas. A gente tem uma comunidade com mais de 300 mulheres em Goiânia e Anápolis, contando os dois lugares. E isso foi naturalmente, assim, uma rede de apoio, uma divulgando para a outra, uma apoiando a outra, uma coisa quase terapêutica, assim, também. A gente se encontra para conversar muito. Então, aí a gente quer aproveitar isso, sabe? Parece que tem tanta riqueza de pessoas, de espaços, de ideias. E a fluxonomia está me ajudando a perceber que dá para enriquecer muito o nosso trabalho, assim. Então, além da escola, criar uma cooperativa, assim, de alguma forma todo mundo fazer parte, a gente se ajudar, sabe? Mas eu não sei qual que é o caminho ainda. O caminho, digamos assim, a legislação, constituir uma cooperativa, tem toda uma ciência para isso. Isso é um advogado que faz, que vai orientar. Agora, para se começar a fazer isso, é preciso começar com um fundo. Então, a produção que essas pessoas em uma associação fazem, parte do que elas produzem fica num fundo. E esse fundo, ele serve para gerir esse grupo de pessoas sobre um certo rol de acordos firmados. São acordos firmados, as pessoas assinam. E esse fundo, então, tudo que elas produzem, parte dessa produção vai para esse fundo. Esse fundo vai rendendo. Ao final, o rendimento é distribuído. Entende? Então, assim, tem várias maneiras de se começar uma cooperativa. Uma das maneiras é criando fundos. Fundos que é um pouquinho, tipo assim, 10% da produção de cada um. Imagine se 10% da produção de cada um vá para um fundo, sem que ninguém mexa. E o rendimento, porque o dinheiro ele é feito para render. O rendimento, ele é legítimo, esse rendimento é distribuído entre essas pessoas. Legal. São uma das formas, né? Muito louco. Dá até um alívio. Tem outras formas também. Conheço uma plataforma que se chama Mis Abogados, do Chile. E eles era tão interessante, eles eram advogados desempregados e eles, ao invés de uma rede de amigos lá, e eles, ao invés de fazer, eles precisavam divulgar o trabalho. E ao invés de cada um fazer um website, eles se juntaram e fizeram um website para todos. E eles divulgaram a especialidade de cada um. Isso é pura fluxonomia, né? Então, eles estão separados, aí uma infraestrutura converge todo mundo. E aí ficam todos os advogados numa única infraestrutura, e só que eles foram além. Além de fazer isso, eles
para ampliar o escopo e o número de clientes, eles diminuíram o preço para poder atender pessoas que não tinham acesso a advogados. Ou seja, parte do trabalho eles se tornaram um trabalho social. Imagina o que aconteceu? Explodiu, né? É um negócio assim que... Então, eu acho que vem muito da necessidade, sabe, Carol? Eu acho que quais são as necessidades reais que as pessoas estão vivendo nesse entorno aí, e olhar de maneira profunda para essas necessidades. Não é assim, o que você precisa? Não, é sistematizar, olhar de forma profunda para as necessidades, e é nas necessidades que haverá um padrão que vai servir para todo mundo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim. Então, havia um padrão de necessidade ali. Nós precisamos, estamos desempregados, precisamos, né, mostrar o nosso trabalho. E queremos ser justos. Né? Pronto. Então, é na necessidade que está ali o padrão, sabe? E esse é um momento um momento muito propício para isso, Carol, de olhar para necessidades de forma profunda e olhar dentro das necessidades um padrão que se repete e, a partir dali, fazer o ajuste necessário. Muito bom. Gratidão, querida. E aí, gente, vamos fechando? Tem mais alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Digam lá. Mais alguns minutinhos a gente pode ficar. Quem está aí ainda? Me deem um oi. Oi, Paty. Oi, Simone. Eu acho que é importante também a gente ressaltar a importância de aprofundar, né, nesses conhecimentos e nessas metodologias e nas novas economias antes de tomar uma decisão, né, porque a gente precisa voltar lá no cultural mesmo, né, como a gente fala da fluxonomia, de entender o que é a essência, entender o que são os valores para depois construir uma coisa sustentável. Porque senão a gente, de repente, acaba quebrando aí, empolgando com uma ideia, né? E numa dessa pode tomar decisões precipitadas até e de não fazer o processo corretamente. Né? Então, nesse sentido, eu penso que é muito importante assim, pensar, estudar, de repente ir numa jornada acompanhando, né? Ter alguém acompanhando nessa jornada para a gente não correr tanto risco, né? De atropelar o processo, porque tem que ser algo, acho que muito comunicado, e a gente sabe que comunicação é um gargalo em quase todas as empresas, ou talvez até na vida da gente, e isso tem que ser muito alinhado. Porque, por outro lado, tem muita gente que fez também e agora condena, né, algumas metodologias de gestão e fala, né, como a Elaine colocou, não, nem pense nisso, nem pense nisso, nem pense nisso. Não porque não funciona, mas porque o processo não foi bem implementado. Sim. É a coisa do conhecimento e da aplicação, né, da sabedoria. Então, é importante. A fluxonomia, ela dá essa capacidade, né, da gente olhar amplo. Então, aí um conhecimento que é de fato transformador, porque a hora que você aprende que as coisas não estão separadas e que o cultural não, né, que as minhas habilidades não estão separadas aqui das coisas que eu tenho, das coisas que estão ao meu redor, das minhas relações, do meu tempo, por exemplo. Nada está separado de nada. E quando você tem esse tipo de percepção, as coisas mudam radicalmente. É muito difícil você pensar igual, ou então continuar a pensar de maneira como você pensava antes. É isso que eu quero dizer, que um conhecimento muda a tua maneira de ver o mundo. E são esses tipos de conhecimento que eu chamo de visões transformadoras da sociedade, são eles que farão a diferença nesse momento. Por quê? Porque eles te preparam a gente
a, de fato, se adaptar nesse momento. Por isso que é bem revelador isso. Obrigada, Simone. A Simone Bobson saindo. Tem mais alguma pergunta, será, gente? Tem mais alguma coisa que a gente podia falar para esse pessoal aqui, Simone? Tchau, Cláudia. Oi. Você me ouve? Sim. Oi, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem. Você deu alguns exemplos e eu queria ver se você tem alguma coisa relacionado à educação e a espaços que dependem de presença. Eu trabalho com cursos de meditação, mas também sou conectado e parceiro a um espaço chamado Nazaré Universidade da Luz, que é um espaço físico que existe há 38 anos, que promove cursos, vivências voltadas para o autoconhecimento. É uma grande universidade do ser. Inclusive, a Lala teve presente lá, numa época que a gente sediou o Gaia Education, e a gente está com esse desafio hoje de pensar como a instituição vai se manter, porque é uma instituição sem fins lucrativos, né? Porém tem um custo fixo alto, e porque tem uma estrutura física que demanda bastante, tem pessoas que moram lá por conta dos cursos de residentes, enfim. E a gente está tentando se articular como a gente vai continuar, né, com essa missão do espaço de educar, de transformar, de trazer consciência, muito provável a princípio pelo digital, porque é um espaço que nesse momento não vai estar podendo receber as pessoas, né? Sim. A experiência presencial ela é muito rica no espaço, mas infelizmente a gente vai ter que transportar isso para alguma outra Sim. forma. Antes de abrir para você, uma coisa que você trouxe e que me conecta total é essa rede, né? Que assim como eu, existem muitas outras pessoas que facilitam cursos e práticas nesse espaço. Então a gente tem esse valor muito Esse grande vínculo, né? Um dessa vínculo. comunidade, dessa rede, até esse potencial mesmo é um valor, né, da instituição, essa comunidade, essa rede. Então, você tem exemplos, outras pessoas que trabalham com educação ou espaços, sei lá, até exemplos de hotéis, por exemplo, que como é um nicho bem específico que bica de várias coisas, eu acho que outros exemplos vão ser vários. Olha, a gente também não tem só respostas, a gente também tem perguntas, né? Então, assim, é muito desafiador. Há estruturas cuja base do negócio é aglomeração, digamos assim, é gente junto, ficou muito difícil, ficou de fato muito difícil. E agora, como assim, a coisa da adaptação é muito forte, Gabriel. Então, o que de fato eu consigo adaptar? De fato eu consigo ajustar? O que é que, sabe, dos cursos que eu tenho, das atividades que eu tenho, quais delas eu posso migrar para o digital? Quem pode facilitar? Quem tem essa capacidade de facilitação? Como é que eu posso, sabe, promover essa capacidade de facilitação para essas pessoas? Quem são esses facilitadores? Sabe, olhar para isso e começar a testar. Não vai acontecer se você não testar. Então, tem coisas que você vai conseguir e tem outras que você não vai conseguir, mas precisa testar. Então, é chamar as pessoas, olha, vamos fazer uma roda de conversa sobre o nosso espaço. Sei lá, sabe? Trazê-los junto a fazer uma roda de conversa sobre o que a gente poderia fazer, né? Sabe, é um pouco hashtag junto, sabe? Assim, nós estamos aqui, a gente não pode abrir as portas, mas a gente quer se ajudar. Como é que a gente pode se ajudar? Está todo mundo sem o rendimento, né? Sem a renda. Será que não há alguma coisa que a gente possa fazer?
Então, vouchers, eu estou vendo muito a coisa dos vouchers. Está dando certo. Você já ouviu falar dos vouchers para os bares? Eu achei isso genial, genial, assim. Tem bares que está distribuindo, não só bares, mas salões de beleza, todos esses negócios que perderam a sua clientela agora no isolamento, criando vouchers, vendendo vouchers para a volta. Uhum. É como uma compra antecipada. Então, você conecta a rede, chama para o teu propósito, conecta com eles, diz, olha, nós precisamos de ajuda. Abre, né? Transparência é tudo, faz os acordos que tem que fazer, abre e vai na vulnerabilidade mesmo. Dizer, olha, as dificuldades são essas, vocês são nossos clientes, faz um mailing, não sei. Nós estamos vendendo vouchers e vai funcionar assim, assim, assado. Sabe? Fazer compra antecipada dos produtos de vocês. Poder gerar pelo menos um mínimo de renda para esses facilitadores, esses terapeutas, professores, instrutores que estão aí. Enfim, a coisa dos vouchers eu achei bem interessante. E essa coisa de conectar a rede, de trazê-la com você, sabe? Dizer, olha, a gente está junto e quais são as soluções que a gente poderia encontrar junto, sabe? Coisas assim. Estudar junto, sabe? Fazer o curso da Flux junto. Não sei, arrumar formas de fazer junto. Nesse aspecto também, né, Paty? Eu acho que fazer um mapeamento das 4D para poder enxergar quais são os outros recursos disponíveis que podem ser acessados é fundamental também para conseguir ver outras possibilidades, né? Você levantar mesmo todos os seus recursos, não só seu, mas da rede como um todo, né? Para poder achar soluções, porque bem provavelmente quando junta tudo de todo mundo, surge muito mais, né? Que surge a oportunidade de acessar, né? A venda antecipada é uma coisa que vai salvar muita gente. Muita gente. É um padrão que a gente está vendo se repetir. O que mais, gente? Muito bom, muito obrigado. Abraço, Gabriel. Boa sorte, tudo de bom lá. Vem para o estudo do livro. A gente quer chamar vocês para o estudo do... Vocês já estão lá, Gabriel? Já está lá no estudo do livro da Flux? Ainda não, ainda não. Venha, tem vários, tá? Você pode escolher. Tem quinta à noite, tem quarta, terça, né, Simone? Me ajuda aí. Inclusive tem um que vai começar agora, dia 28, que vai ser de tarde, né? Por uma demanda de ser de tarde, aí vai ser 28 de tarde, às 2 horas da tarde. Acesse lá no nosso Instagram, tem, a Dina também colocou aqui o link, deixa eu pegar aqui de novo para poder passar. Basta fazer a inscrição lá no link que a gente... você vai acessar os horários e a sala a partir lá da inscrição no link. Vou colocar aqui para nós. Eu estou lá na quinta-feira à noite, Gabriel. Venha, venha, venha. A Paty já trazendo para ela, né? Claro, né? Já coloquei aí no chat, sim. Obrigada, Dina. Pessoal, se não tem mais alguma pergunta ou comentário, eu me despedir. É ótimo. Oi, minha querida. Oi? Pega um dia, vai todas as aulas, é maravilhoso. Isso, vai em todos os grupos, né? Nossa, claro. A Karina, por exemplo, está fazendo isso, ela está indo em todos. Ótimo, boa, adorei. E a Karina... Eu vou em dois. Eu vou na terça e eu vou na quarta e na quinta, né? Na quarta e na quinta. Eu adorei a live com o Danilo. Adorei. Boa, né? É que eu não aprendi ainda a salvar a live para poder compartilhar em outros canais. Eu tenho que aprender a fazer isso.
E eu Mas fiquei foi bom. morrendo de raiva que eu não consegui participar. Fiz de tudo, mas não teve jeito. Agora todo mundo tá falando que foi uma maravilha e a Karina Foi perdeu, não salvou. sensacional. Eu não consegui salvar, tipo, salvar a live no meu aplicativo, assim, ficou por 24 horas, mas eu não sei como salvar o negócio, não sei fazer isso ainda não. Tem que... Dina, eu baixei esse aplicativo aí, mas não adiantou nada. Então, eu não aprendi, não. Eu A ainda tenho que Gilda, aprender. a Gilda está dizendo que ela também está transitando pelos grupos. É A isso Gilda mesmo. também está fiel aí. Eu tô brincando nesses dois grupos, eu tô participando desses dois grupos porque eu convidei pessoas para iniciar o estudo. Então, meio que eu tô lá para ajudar. Eu tô firme no meu primeiro, no primeiro onde eu iniciei Simone e Dina, mas aí eu mobilizei pessoas para participar com Patrícia e Danilo e Michele. E aí eu aproveito para poder reforçar os assuntos, tanto que Patrícia foi dar aula, eu quase que resumi a aula dela com um comentário, porque eu tinha tido a aula no dia anterior. Foi muito Escuta, bom. Karina, você já resumiu minha aula aí, fia. Pois é, ela falou desse Foi jeito, mesmo. meu Deus do céu, que vergonha. Não, As foi lindo, professoras foi dela são maravilhoso. muito boas, muito boas. Significa que a gente conseguiu transmitir o recado, né, Paty? Agora eu Exatamente. descobri, né, Patrícia? Porque eu achei que foi uma coisa meio telepática. Agora que eu descobri, então, Mas né? o pior é que eu tinha acabado de fazer o Essência, assim, então eu tô com isso, eu tô vivendo isso, tanto que tinha 3 pessoas que eram convidadas, porque eu tô tentando trazer esse pessoal de qualquer jeito, forçando o povo a participar das reuniões da fluxonomia com a Lara, pelo amor de Deus, gente, vem me enxergar como eu tô enxergando. Mas aí eu percebi que todo mundo aí já todo mundo saiu, gente. Tinha que ter ficado pro final. Eu falei que era para ficar até o final, que o final é o melhor. Mas eles saiu todo mundo. Saiu aí a menina que tem uma cineastra. A mulher tá fazendo um documentário aqui, tem que começar a visualizar as coisas em 4D. Aí tinha uma fotógrafa também. Todo mundo que eu tô tentando converter para fluxonomia. O que eu acho muito interessante é que Sim. quer dizer, o conteúdo é o mesmo, né? Mas é muito legal poder ver as várias explicações, porque é muito legal, porque uma coisa complementa a outra, é muito bom. Sim. É verdade. Bem, gente. E é tão interessante, Inan, que cada dupla ou trio ali de facilitadores vai ter um olhar, né, sobre aquilo também. Vai reforçar um pouco algo aqui, ou vai fazer alguma prática aqui. Então, deve ser muito legal mesmo. Muito legal, é muito legal. Quem puder, eu acho assim. É por isso Todos os grupos. E até porque, assim, pensando na questão da aprendizagem, né, indo para um lugar mais específico da aprendizagem, a gente demora, tem um tempo que você tem que acomodar, que você precisa digerir aquilo, e aí conforme você vai vendo outras perspectivas, outras explicações, aquilo vai achando lugares mais E confortáveis. ancorando, né? É muito bom. Ancora. É muito bom. É muito legal que a gente vê aí, né, o poder da exponencialização, né, que aí começa com um grupo, chama 3, vai para o outro, e o tanto que a fluxonomia é uma linguagem. Né? Mas é isso, né, gente? Eu acho que a gente já está dando aqui 21h34 já. Né? Já. Vamos encerrando, né? Nossa, eu agradeço demais, foi muito obrigado, lindo. Paty, né, por você estar aqui. A nossa intenção é trazer outros solutions em breve, né? A Paty faz parte da nossa equipe de facilitadores, né? Em breve a ideia é ter outros por aqui também para a gente poder estar compartilhando um pouquinho dos conhecimentos de cada um e exponencializar aí junto.
Maravilhoso. Ótimo. Gratidão a Obrigado. todos vocês, meninas. Beijo. Beijo, Até a gente. próxima. Boa noite. Obrigada, Elaine. Boa Eu que sorte, Elaine. agradeço. Não desista, Elaine. Não Não vou desista. desistir, não. Vocês vão me ajudar. Vou agarrar com a Simone lá e nós vamos Isso, deslanchar pronto. isso, que já, esse parto já tá demorando demais já, gente. Eu quero ir pra próxima já. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijão. Tchau. Boa noite. Tchau. Até semana que vem. Tchau, Inês. Até. Beijo. Tchau. Tchau a todos. Obrigado, Ô, Fátima. Simone, obrigada, minha querida. Amanhã você vai estar na reunião? Vou cedo, né? Cedo. Vou. Então Super vamos, que vou. eu tenho novidade, preciso de você.